Boys em Pink apresenta Pink Talk. Olá, humanos, eu sou o Renan e a gente começa mais um Pink Talk. Como falamos no episódio anterior, da última quarta-feira, nós teremos uma frequência maior de Pink Talk. Na verdade, não lembro se a gente falou isso, mas a gente vai ter uma frequência maior de Pink Talk. Então, o que era esporádico, a gente vai trabalhar para poder manter uma frequência maior e fazer para que isso aconteça com uma frequência maior, lógico, né? Para a gente ter um tempo de comunicação melhor, até porque a gente não tá podendo ficar junto, né? A gente não tá podendo estar todo mundo em conjunto o tempo inteiro, e a gente grava junto, geralmente, a gente tá gravando por plataformas de gravação, enfim, e para poder deixar isso melhor para vocês, a gente vai fazer alguns Pink Talks também para vocês poderem acompanhar a gente dessa forma. E sobre ficar em casa, o episódio é justamente com relação a isso. Eu vou falar, gente, tadinho, saudade dos meninos, tá? Tudo bem. Eu vou falar sobre algumas notícias bizarras, não, algumas notícias ou é, pronunciamentos, talvez, bizarros que surgiram por conta do novo coronavírus. Primeiro, a gente teve o pronunciamento do nosso presidente em exercício, do presidente em exercício, onde ele disse em rede nacional, ele parou o Brasil inteiro na TV e no rádio para poder falar sobre isso, e ele disse que outras gripes mataram mais do que essa. O coronavírus, ele realmente não matou mais do que outras gripes, por enquanto, porque ele tem 84 dias, gravo isso no dia 27 de março, se eu não me engano, hoje já são 85 dias de coronavírus no mundo, e chegou no Brasil tem um mês, fez um mês no dia de ontem, dia 26. E em um mês a gente tem um total de 77 mortos no Brasil. Deixa eu só pegar o dado para atualizar vocês. É isso mesmo, são 77 mortos com 2.985 infectados. Isso, a última atualização foi no dia 26/3, às 11h40 da noite. Então, a gente está numa situação de emergência, e a gente precisa realmente, de fato, dar atenção para isso, a devida atenção. No mundo, a gente tem uma quantidade muito alta de mortes, então a gente vê o tanto de pessoas que morrem na Itália, o tanto de pessoas que morrem na Espanha, e aí a gente registrando tudo isso de morte no mundo inteiro, não é uma gripezinha, não é uma coisa que a gente realmente pode transitar no mundo como se tivesse tudo normal, porque não tá tudo normal de fato. Então é uma coisa que a gente tem que realmente dar atenção. Outro pronunciamento não, outra conversa meio absurda foi do Roberto Justus, onde ele falou pro Marcos Mion, falou que o Marcos Mion estava equivocado nas informações que ele estava passando, falou que ele estava falando coisa errada e que 15 mil mortos era um número pequeno e falou que isso não impactava no país e que as pessoas que foram mortas não eram, entre aspas, significativas. Então, não era, as aspas é por causa do número, que não era um número significativo. De novo, voltando a falar que as pessoas, cada pessoa importa. Então pensa que se na sua família morresse uma pessoa, e pensa como você se sentiria ao ouvir que 15 mil é um número pequeno. Então pensa que uma pessoa morrer a cada 10 minutos, que nem está acontecendo na Europa, pensa que as pessoas estão considerando isso como um número pequeno. Então, cabe a situação da empatia. A gente precisa ter a empatia do que está acontecendo. Assim como o próprio dono do Madeiro. O dono do Madeiro, esqueci o nome dele. Só um minutinho, que eu vou pegar o nome dele. Deixa eu achar aqui. Junior Durski, acho que é assim que fala. Enfim, disse ele que não é significativo, que as empresas não precisam parar por causa disso. E eu vi que ele fez um pronunciamento no dia 25, ele gravou um vídeo falando que foi mal interpretado e que as empresas que quebrariam, as empresas que parariam de funcionar, são as pequenas empresas.
Então agora ele já está se justificando pelo que ele falou. Mais uma vez que você fala uma coisa hoje em dia, principalmente, não é uma coisa que vai simplesmente ser esquecida pelas pessoas. Hoje as pessoas julgam muito o que a gente fala, elas guardam muito quando a gente erra. A gente, eu digo num contexto geral. Então, tipo, quando você é um comunicador, quando você é uma pessoa importante em qualquer lugar, qualquer âmbito, tudo que você fala é muito significativo, ainda mais quando você fala alguma coisa ruim. E aí as pessoas realmente de fato julgam porque a gente está sujeito a ser julgado e que a gente passa e sofre algumas coisas com relação a isso. Então a gente sofre, por exemplo, houve o boicote no Girafas, então o presidente em exercício ele foi atacado por diversos lados, ele fez reuniões com os governadores que anteriormente apoiavam o presidente, foram totalmente contra a decisão dele e não apoiaram, não acataram a decisão dele. Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, não acatou a decisão, vai manter a quarentena. Até o presente momento, a quarentena vai ser até dia 7 de abril. Então, qualquer correção, o João Dória vai cumprir essa correção e vai estender caso seja necessário. E ele, como o próprio João Dória disse, o que a gente precisa preservar agora é a vida. E uma frase que eu tenho visto muito em várias redes sociais, várias não, no Instagram e Twitter, é que o falido se recupera, o falecido não se recupera. Então, a gente precisa realmente pensar nas pessoas nesse momento. É um momento onde a gente precisa se preocupar com o próximo, a gente precisa ter muita empatia. Você que é dono de empresa, você que tem algum funcionário que trabalhe para você, pense como que você se sentiria, ou é verdade, como você se sentiria se você não pudesse trabalhar e se você não estivesse recebendo por isso. Então, pensa nessa situação. Aqui no meu bairro tem um cara que tem um açougue e ele dispensou todos os funcionários como férias. Ele deu férias para todos esses funcionários que são de carteira registrada, e os funcionários que não têm carteira registrada, eles foram mandados embora, porém com todos os direitos pagos. Então não era uma obrigação pagar os direitos, porém pagaram os direitos desses funcionários que estavam como bico, entre aspas, né? Estavam fazendo bico e aí acabaram pagando todos os direitos desses funcionários. Então a atitude foi uma atitude muito bonita. E é uma atitude que a gente espera de um empresário, né? Porque o empresário ele começa sempre com um sonho e o empresário ele começa sempre humilde. E a gente espera que todo mundo mantenha essa humildade para sempre, é demais, mas que mantenha essa humildade. Então, apesar de que humildade nunca é demais e para sempre é muito importante ter humildade. Então, é o que a gente espera e é onde a gente precisa se sustentar, já que o presidente em exercício, ele não apoia os funcionários, os colaboradores que ele tem e as pessoas que votaram nele, inclusive, não são apoiadas ou suportadas por ele. A gente precisa buscar suporte das empresas. Então, por exemplo, a minha empresa, eu estou fazendo home office. O meu home office vai ser mantido até o dia 7 de abril, até o presente momento. E aí, caso tenha necessidade de se estender, nós iremos se estender. Inclusive, estamos fazendo uma campanha interna dentro da própria empresa mesmo, onde a gente vai tirar fotos trabalhando, mostrar o nosso escritório em casa, o nosso local de trabalho, para a gente poder compartilhar, e a gente vai fazer um vídeo de como a gente superou essa crise. Então a gente está buscando enxergar o lado bom numa crise muito complicada, onde está sendo muito difícil a gente superar. E a gente está buscando fazer isso juntos. E é uma coisa que é uma coisa simples, que a gente olha assim, a gente pensa que é uma coisa pequena, simples, mas que significa muito. Significa que a empresa se importa com o seu bem-estar. Não estou rasgando seda, não estou puxando saco, até porque se fosse para falar mal, falaria. Mas não estou criticando, não estou puxando o saco para minha empresa. Então, se a sua empresa também está fazendo algo legal por você, compartilha com a gente, manda para a gente o que a sua empresa está fazendo. Um amigo nosso compartilhou com a gente que a empresa dele deu home office, porém ele precisa apresentar relatórios do que ele fez durante o dia. Até porque o home office, gente, quem não faz ou quem nunca fez, exige uma disciplina enorme. Você precisa muito se concentrar e ter muita calma com isso.
e porque senão você fica louco, você não faz nada, você fica com uma preguiça absurda. Então você tem que ter muita disciplina para você poder fazer o home office. Então, são atitudes que as empresas buscam para poder dar um suporte para o funcionário, né, de uma certa forma, de uma maneira direta ou indireta, para que você continue mantendo o seu bom funcionamento como você já faz na empresa. Então, eu não tinha visto esse novo vídeo do Junior Dursky, onde ele falou que foi mal interpretado, porque eu realmente não tinha visto a notícia dele, tá no portal da UOL a notícia também, quem quiser ver. E eu acho que você pedir desculpa depois de você ter feito a merda é um pouco complicado. É mais fácil você repensar antes de você fazer. Eu já ouvi muito isso. Antes de você fazer qualquer coisa, pensa uma, duas vezes. É que nem o presidente em exercício. Parece que o cara não tem ninguém do lado dele pra poder falar, mano, isso aqui que você tá falando é merda, você tá falando muita bosta. Até porque, tipo, atletas já relataram que a gripe do Covid-19 é muito forte, é uma coisa que que faz muito mal pra você. A febre é muito alta, a dificuldade de respirar é muito grande e as pessoas não, né? O presidente está interpretando isso como uma grande brincadeira. Então, não leve isso como uma grande brincadeira. Permaneça em sua casa se você puder. Cuide das pessoas que precisam de cuidados especiais. Você que mora em prédio, ou que mora em vila, que mora em condomínio fechado, essas coisas, ajudem as pessoas mais velhas ao redor. Se coloca disponível para poder colocar o lixo na rua, se deixa disponível para poder fazer compra para essas pessoas, para ir na farmácia, para ir no mercado, para ir fazer qualquer coisa, para poder comprar pão, sei lá. Então, se deixe disponível e ajude as pessoas ao seu redor. Eu tenho certeza que isso não vai fazer mal nenhum para você e que isso só vai ser, você só vai ser visto como uma pessoa melhor ainda do que você já é. Então, tome uma atitude positiva perante essa crise, porque a gente só vai superar isso se a gente ficar junto, porém à distância. É, Então, seja uma pessoa útil para as pessoas ao seu redor e faça o que você puder para poder mantê-las em segurança. Então, não se esqueçam de lavar as mãos, não se esqueçam de não tocar no rosto, não tocar nos olhos, não tocar na boca, não tocar no nariz. Não se esqueçam de higienizar os seus objetos pessoais, então celular, pulseira, relógio, anel, corrente, computador, mouse, fone de ouvido. Sempre higieniza tudo isso antes de você usar novamente. Então eu faço isso 2 vezes ao dia. Então eu faço antes de tomar café da manhã. Eu limpo o meu celular com álcool e limpo meu notebook, porque eu começo a trabalhar de manhãzinha, e depois do meu almoço eu faço a mesma coisa. Antes de voltar, né, do almoço eu faço a mesma coisa. Então passo um paninho com álcool no notebook, no mouse, passo na minha mesa em geral e passo também no meu celular. Então é uma coisa que a gente pode fazer para poder ajudar as pessoas ao nosso redor de alguma forma. Mantenha uma distância segura das pessoas, não façam festas, por favor, gente, não façam festas nesse momento. Mantenham-se em segurança. Fique em casa se puder. No mais é isso. Muito obrigado. Você não ouviu nada, mas antes eu anotei para não esquecer e já ia esquecendo. Caso você queira conversar com a gente sobre qualquer coisa, qualquer observação, você pode falar com a gente no Instagram, @BoysInPinkPodcast, no Facebook, que é Boys in Pink. Nós estamos também no YouTube como Boys in Pink. E além do YouTube, para você ouvir a gente, você pode ouvir no Deezer, no Spotify ou no Google Podcast. Então, estamos em várias plataformas, em breve novos agregadores de podcast também. Então, agora sim, fique com quem você acredita e você não ouviu nada.